Qual é a conexão do texto do milagre de Jesus no casamento para o texto da purificação do templo? Existia uma tradição deles, religiosa, que eles chamavam de ritual de purificação. Então, esses potes que foram usados para o milagre do casamento eram os potes usados no ritual da purificação. Esses potes, eles simbolizam a estrutura da religiosidade. Os potes da purificação era a forma religiosa de se limpar. Os judeus pegavam aqueles potes e eles limpavam os pés, limpavam as mãos, diziam que agora estamos puros, agora fomos purificados. Mas era apenas uma limpeza, o quê? Exterior. João está trazendo ali símbolos para que a gente comece a entender o que está acontecendo. E aí Jesus pega esses potes que simbolizam essa rigidez, essa religiosidade, essa tentativa de purificação através de atos externos, exteriores, e ele transforma o interior do pote. Exteriormente o pote parecia a mesma coisa, mas por dentro agora aquele pote era outro. Uma limpeza, uma transformação que nenhuma estrutura religiosa pode fazer. Quando Jesus olhou para o templo e viu o templo por fora, o templo era lindo, perfeito, era uma das grandes maravilhas da época. Quando Jesus entrou dentro do templo, o que é que ele encontrou dentro do templo? Impureza, sujeira, corrupção, abusos, ladrões, etc. Então aquilo simbolizava o que é que estava acontecendo naquele período. A religião deixava tudo muito lindo por fora era perfeito. Por dentro, impureza, sujeira, podridão, pecado. Assim como aquele vaso rígido simbolizava a religião, que não tinha a capacidade de limpar os judeus de forma plena. Mas aí João traz um milagre acontecido lá no comecinho do ministério que prova que Jesus tem o poder de transformar o interior de vasos. Ele transforma água em vinho. Até lembrei, semana passada eu citei aquela frase: fulano mudou da água para o vinho. Como é que pode, né? Depois que ele entrou na igreja, ele mudou assim da água para o vinho. Não é que a igreja, Jesus tem a capacidade de transformar a água em vinho, de transformar o interior das pessoas. A religião não possui essa capacidade. E para provar que a religião não limpa ninguém do pecado, não purifica ninguém do pecado, essas ações religiosas exteriores, essas tradições exteriores não limpam ninguém do pecado, João pega o milagre do casamento e em seguida ele coloca a situação do templo para dizer assim: vocês estão vendo? Tradições religiosas nenhuma garante que essas pessoas são santas e puras e limpas. A verdade é que no ambiente que é o templo, que deveria ser um ambiente mais puro, mais limpo, é um ambiente onde Jesus se revoltou com tamanha sujeira, com tamanho pecado. Lá em Caná da Galileia, no local onde tinham gentios, no local onde os judeus achavam impuro, não, lá Jesus trouxe transformação. Dentro do templo religioso, Jesus fez o quê? Se revoltou. Então existe ali uma conexão e uma comparação entre o milagre do casamento com a purificação do templo. Entre a tentativa humana que aqueles vasos simbolizavam, né? Os jarros, as talhas simbolizam a tentativa humana de purificação. Não adianta. Não adianta, ninguém consegue se purificar, a religião não consegue te purificar. Só Jesus faz uma transformação no interior do vaso. E aí Jesus vem purificar o templo. Essa conexão, ela só faz sentido porque João organizou esse milagre dessa forma. Ele botou o milagre do casamento juntamente com a purificação do templo. Ele colocou uma coisa atrás da outra. E porque ele colocou as duas coisas juntas propositalmente, dá para se perceber essa conexão. João está querendo falar aqui sobre a incapacidade da religiosidade de purificar alguém e a única possibilidade de purificação, de transformação interior, que só vem de Jesus. Quando você une o milagre do casamento com a purificação do templo, é uma relação complexa, mas ela tá lá, ela existe lá, João colocou lá por um motivo. João construiu toda essa história para dizer o seguinte: toda essa tradição religiosa
que nós seguimos como judeus não tem capacidade de trazer transformação interior. Veja o templo, parece muito belo por fora, mas olha o que estava acontecendo dentro dele. Não é possível obter uma transformação interior através de atos religiosos. Mas Jesus pode trazer transformação interior. Só Jesus é capaz de transformar o interior dos vasos. Só Jesus é capaz de transformar água em vinho. Só Jesus é capaz de transformar uma alma suja em uma alma limpa. Só Jesus é capaz de fazer o verdadeiro ritual da purificação. E aí João, de forma muito inteligente e inspirada pelo Senhor, deixou muito claro que agora Jesus é o novo templo, Jesus é a nova lei. Jesus é o transformador, só Jesus pode. E exalta a pessoa de Jesus e a figura de Jesus ali ao fim do texto. João é um cara muito inteligente, né? Na verdade, João é um homem muito sensível. Você percebe quando está estudando João que há uma sensibilidade em João, em unir propositalmente algumas informações com o objetivo de passar uma mensagem.